Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 6. Na aula 6 nós falaremos sobre substâncias puras, água pura e água potável, misturas, tipos de misturas e materiais. Iniciaremos com substância pura. Uma substância pura, como o próprio nome diz, está pura, ou seja, não está misturada com nenhuma outra substância. Sempre na química que nos referirmos a uma substância qualquer, como por exemplo a água, nós estamos falando da substância pura água. Se eu me referir, por exemplo, à substância cobre, eu estou falando da substância pura cobre. Uma substância pura geralmente é bastante cara, e o preço dessa substância reflete os custos de sua purificação. É extremamente difícil manter uma substância pura. Por exemplo, se você abrir um frasco contendo uma substância pura, imediatamente as substâncias que estão no ar entrarão em contato com essa substância pura e a pureza dessa substância inicial diminuirá. Por favor, faça o exercício. Você conhece alguma substância pura que pode ser encontrada no seu dia a dia? Agora nós falaremos da água pura e da água potável. Nós, geralmente, nos contextos do dia a dia, temos a tendência de comparar ou de igualar os conceitos de água pura e água potável. Porém, eles não são os mesmos. A água pura é um exemplo de substância pura e ela não pode ser encontrada na natureza. A água pura é purificada em laboratório para ser utilizada em laboratório. Como eu disse, as substâncias puras são muito caras. Repare só, em dados trazidos pela empresa Sigma Aldrich, 60 ml de água pura custam R$ 1.079. Por outro lado, a água potável é uma mistura de substâncias, e é essa mistura que nós utilizamos no nosso dia a dia. A água potável possui substâncias inorgânicas e orgânicas dissolvidas. Porém, as concentrações de cada uma dessas substâncias, ou melhor, os limites das concentrações de cada uma dessas substâncias são determinadas pela legislação de cada país. Por favor, realize o exercício. Você é capaz de dar outros exemplos de misturas encontrados no seu dia a dia? Falaremos agora das misturas. Uma mistura é uma porção de matéria formada por duas ou mais substâncias químicas, e cada uma dessas substâncias químicas é chamado de constituinte da mistura. Temos muitos exemplos de misturas no nosso dia a dia, como por exemplo os refrigerantes, as bebidas industrializadas, shampoo e o álcool gel. Ao observar o rótulo dessas misturas, é possível ver os constituintes de cada uma delas. Por favor, realize o exercício. Na natureza, existem mais substâncias puras ou misturas? Falaremos agora dos tipos de misturas. Antes de falarmos dos tipos de misturas, precisamos falar da definição do conceito fase. Uma fase é uma porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades. Uma fase pode ser contínua ou pode ser fragmentada. Vejamos o exemplo do sal de cozinha. Ele está aqui mostrado em uma única fase, apesar de ser fragmentado em grãozinhos. Cada grãozinho apresenta uma propriedade semelhante ao outro grão. Visto o conceito de fase, falaremos das misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam as mesmas propriedades em todos os seus pontos, ou seja, são aquelas que apresentam uma única fase.
Veremos aqui exemplos de misturas homogêneas. A gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, em que apresenta na fase líquida uma única fase, com propriedades únicas. Do outro lado, nós temos o aço, que é uma mistura de ferro e carbono, basicamente, em que nós temos uma única fase sólida. Por outro lado, as misturas heterogêneas são aquelas misturas que não possuem as mesmas propriedades em todos os seus pontos, ou seja, são aquelas misturas que possuem duas ou mais fases. Aqui nós temos mostrado diversas misturas heterogêneas. Na primeira, nós temos uma mistura de óleo, água e areia. Nós temos três componentes em três fases distintas, cada uma com a sua propriedade. No centro, nós temos um mineral que é composto por outros minerais em três fases distintas. Esse mineral é composto por quartzo, feldespato e mica, ou seja, é uma mistura heterogênea. No canto direito, nós temos apenas a substância água, mas como ela está apresentada em duas fases, a fase sólida e a fase líquida, ela é também considerada uma mistura heterogênea. Reflita um pouco. O número de componentes de um sistema é sempre igual ao número de fases? Por fim, falaremos dos materiais. Na química, quando nós utilizamos substâncias ou misturas de substâncias para constituir objetos, esses objetos são chamados de materiais. Nós temos diversos exemplos de materiais na química, como os plásticos, por exemplo, a madeira e os metais são exemplos clássicos de materiais. Para finalizar nossa aula, reflita um pouco. A madeira é uma substância pura ou uma mistura? Até a próxima!